Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nessa noite te louvamos pela Tua presença em nossa vida, ó Pai. Te louvamos já pelo Teu operar nessa noite, Senhor, a qual o Senhor já tem nos agraciado, já te louvamos, ó Pai. Já ouvimos testemunhos, Senhor, das Tuas obras, Senhor, dos Teus milagres, das Tuas provisões na vida das Tuas servas, Senhor, dos Teus servos, ó Pai. Mas nesse momento estamos, Senhor, com nossos corações atentos para ouvir a Tua poderosa palavra. Venha usar o Teu servo uma vez mais de uma forma poderosa, Senhor. Que a Tua palavra venha nessa noite penetrar em nosso coração, ó Pai. Para assim venhamos, Senhor, estar atento a tudo aquilo que o Senhor requer para nossas vidas. Repreende toda inquietação, distração, tudo aquilo que possa atrapalhar, que venhamos nessa noite uma posse da Tua palavra que caia por terra, que o nosso coração venha estar aberto e atento os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra nessa noite. Entregamos a vida dos Teus servos em Tuas mãos, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Sem perca de tempo, por favor, Evangelho de Jesus, a qual escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 23. Eu vou fazer essa leitura mais uma vez, que o pastor Gabriel já fez aqui, mas eu vou fazer essa leitura. Lucas capítulo 23, verso 1 ao verso 25. E você localiza também Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o verso 22 e 23. Eu vou dar esse tempo para você procurar. Lucas, capítulo de número 23, versículo 1 ao verso de número 25. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 22. E também o versículo de número 23. Amém. Lucas 23, capítulo 23 de Lucas, versículo 1 ao verso 25, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 e versículo de número 23. Amém. Ausente por alguns dias da casa do Senhor, estávamos com alguns compromissos. Sempre eu tento me organizar nesse período do mês 7 até a primeira quinzena de janeiro, mas fica uma correria, mas acreditamos, se assim o Senhor nos permitir, logo nós se organizamos em alguns compromissos. Deus é fiel, igreja. Deus é tão bom que Ele levanta guerras para colocar tudo no controle dEle. Deus é tão bom que Ele levanta as circunstâncias para colocar tudo conforme Deus quer. Esse é Deus, e às vezes nós não entendemos o agir dEle. Isaías diz que o pensamento de Deus é mais elevado do que o pensamento humano. Nós pensamos uma coisa e Deus pensa totalmente diferente do que nós pensamos. Imagina lá em capítulo de número, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, Deus é muito sábio para errar. Ele poderia chegar para Naamã e dizer: Naamã, tem um profeta em Israel, vai para lá. Mas não, Deus ele vai levantar uma guerra. Naamã vai fazer uma excursão para uma menina, trazer uma menina de uma guerra, colocar dentro da casa de Naamã, para ser serva da sua mulher. E a menina dizer: se o meu Senhor conhecesse um profeta em Israel. Olha o que é que Deus vai fazer. Era mais fácil Deus dizer para Naamã: vai para Israel que lá tem um profeta. Mas não, Ele vai criar uma guerra. Ele vai criar uma situação, uma turbulência, uma tempestade, para lá na frente tu entender o porquê que Deus fez tudo isso. E a bênção foi tão grande, eu não sei se tu pega isso daqui. A bênção foi tão grande que quando Naamã chega nos territórios de Israel, Marcos, a Bíblia diz que Naamã vai parar com seu carro, com prata, com ouro, com vestimenta, na porta da casa do profeta.
e o profeta não vai receber as honrarias. Se fosse hoje, um general chegando na porta da casa de um profeta, nos dias de hoje, carro, mirra, incenso, ouro, prata, mudas de roupa, e o homem é general, honrado, respeitado. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. Se fosse nos dias de hoje, Eliseu vai dizer, manda ele se lavar, vai tomar um banho, se lava, tu tá sujo, mergulha 7 vezes no Jordão, mergulha 7 vezes. Então Deus, ele vai criar alguma coisa para lá na frente tu entender o porquê que tu passou por tudo isso que tu estás passando hoje. Calma o teu coração. A resposta não é a terra que vai dar. A resposta, a última palavra vem da boca de Deus. Você crê nisso? Lucas capítulo 23, versículo 1 em diante. Jesus perante Pilatos e perante Herodes, é a epígrafe do texto. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertedor sobre a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilato aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas ele insistia cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito e desejava-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele fizesse algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes com os seus soldados desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes estavam em inimizades um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Era-lhe necessário soltar-lhe um detentor por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-lhe Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus Cristo, mas eles clamavam em contrário, dizendo-lhe: crucificai-o, crucificai-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e o dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição, homicídio, e que era o que pediam, mas entregou Jesus
a vontade deles. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 22 e 23, o discurso de Pedro, e o discurso de Pedro no Pentecoste. Quando detenhamos aqui esses 2 versículos, a Bíblia está dizendo: varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Verso 23. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Se Jesus estivesse hoje na terra, aconteceria a mesma coisa. E quem crucificaria Jesus era eu e era você. Prepara o teu coração, porque Deus tem uma palavra abençoadora para as nossas vidas. E fica aqui uma pergunta. É a primeira vez que eu prego sobre esse texto, dentro do que eu vou ministrar. Eu quero a tua atenção. Deixa a tua Bíblia aberta, se você assim quiser, para que você faça uso de alguns versículos junto comigo. Eu quero ser breve, as horas elas não nos esperam. A morte de Cristo foi um crime horrendo ou foi um plano de Deus? Tira a tua conclusão. A morte de Jesus foi um crime horrendo ou foi plano de Deus? O que é que da tua intuição fala? Nós estamos diante de um cenário que é um julgamento, aonde a cúpula judaica, religiosa, romana, está toda reunida. Tem um acusado aqui, o acusado é o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Trazem Jesus do Getsêmani, Judas com a turba dos sacerdotes. Jesus agora ele entra, tem aqui algumas audiências, mas quando chega aqui em Lucas 23, verso 1 ao 25, começa aqui uma trajetória, e essa trajetória falou ricamente comigo e vai falar ricamente contigo. Mais uma vez eu te pergunto, no teu psique, a morte de Cristo, Diego, eu ainda vou ver tu ainda no altar pregando, eu acredito, viu? Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Vai. A morte de Cristo foi uma tragédia humana ou um propósito divino? Foi um crime ou é plano de Deus? O que é que na tua mente fala sobre isso? Cristo simplesmente foi assassinado ou voluntariamente ele se entregou na cruz? Esse texto, irmã Raimunda, fala ao nosso coração. Ele foi uma vítima indefesa nas mãos dos iníquos, ou ele marchou triunfantemente para a sua coroa, para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação? Isso me chama a atenção, que nós vamos ver a partir de agora como é que esse texto de Lucas e esse texto de Atos nos responde. Nós estamos num culto de doutrina e eu quero ser pausadamente nas minhas palavras para que tu possa entender. Escute que, em primeiro lugar, a morte de Jesus Cristo foi um crime mais horrendo da história. Atos 2, verso 23. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Que crime, irmã Adriana, é esse? Que crime horrendo foi esse? Entenda que Jesus não morreu. Dizem alguns estudiosos que ele foi morto, que ele foi executado publicamente como um criminoso. Dizem por aí que foi assim. Mas os dirigentes judaicos
com inveja acharam que eles desrespeitavam a lei, que Jesus blasfemava contra Deus. Já os romanos, a Bíblia diz que eles ouviram dizer que ele se proclamava rei, e assim desafiava a autoridade de César. Observe que judeus e romanos, em uma só aliança maligna, eles se uniram para matar Jesus Cristo de Nazaré. Veja que no tribunal romano, aleluia, eu vou entrar aqui no tribunal romano, começa uma acusação. E qual é a acusação? É a mesma acusação de Barrabás: sedição. E o que é sedição? Sedição é revolta, sedição é rebelião contra uma autoridade. Agora entra, aleluia, o tribunal judaico. E qual é que o tribunal judaico vai expressar? No tribunal judaico, Cristo é acusado de blasfêmia, que ele está blasfemando. Aprenda, tanto no tribunal judaico como no romano, seguiu-se aqui um certo processo legal. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vítima foi presa. E quem é a vítima aqui? Jesus Cristo de Nazaré. A vítima é acusada, a vítima é examinada. Chamaram-se testemunhas aqui, Marcos. Então o juiz, ele vai dar o veredito final. O juiz aqui pronunciou a sentença. Veja que dentro dos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, os evangelistas, eles esclarecem que o preso, ele foi culpado, mas o preso era inocente. Esse preso não tinha pecado. Ele foi culpado, ele foi jogado na cara de Jesus algo, mas sobre Jesus o que falaram, aleluia, não era verdade. Por quê? Porque os evangelistas dizem que as testemunhas que levaram eram falsas. A sentença de morte foi uma tremenda mentira judicial. Jesus assim agora é condenado pelo representante da religião, Caifás, e pelo representante do estado chamado Pilatos, que era o governador daquela época. Entenda nesta noite que é o segundo ponto que eu quero que você entenda: Jesus agora é levado à morte. Pilatos, por covardia, entregou Jesus Cristo para ser crucificado. Quando você lê Lucas capítulo 23, o versículo de número 2, a Bíblia diz que Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. Ele não era um menino que não sabia da inocência de Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que Pilatos relata isso 3 vezes. A primeira vez está em Lucas capítulo 23, o verso 4, quando o sinédrio lhe levou ao caso. Aí Pilatos diz: não vejo neste homem crime algum. O segundo é que Jesus, aleluia, quando voltou, depois de ter sido averiguado, ter sido ali falado, aleluia, com Herodes, Pilatos disse ao sacerdote e ao povo, Lucas 23, verso 13 ao 15: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. A essa altura, igreja, o povo começa a olhar para si. Quem sabe tem sacerdote, quem sabe tem escriba, a cúpula religiosa está ali naquele cenário, Alice. Uns começam a olhar para o outro, fita o olho no outro. Quem sabe a Bíblia não relata assim, mas eu estou aqui conjecturando. Quem sabe alguém vai falar no ouvido do outro e começa um coral. E o coral que se estende é: crucifica-o, crucifica-o. Aí começou aquele coral a aumentar, e começaram a dizer a essa altura, e o grito começou, a altura começou, e uma só voz se dizia: crucifica esse daí, ele é mentiroso, ele é um blasfemo. E Jesus em silêncio, como a ovelha muda que vai ao matadouro. O terceiro ponto que Pilatos declara está em Lucas 23, verso 22, que a Bíblia diz que Pilatos respondeu pela terceira vez: que
mal este fez. De fato nada, Pilatos está dizendo, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Sua convicção, a convicção, Marli, de Pilatos é pessoal, e isso foi confirmada por sua mulher. Essa mulher de Pilatos aqui parece que ela está sendo usada pelo próprio Deus. Lá em Mateus 27:19, a mulher de Pilatos chama ele no canto, vai colocar os olhos nele e vai dizer: não te envolvas com este justo, não mete a mão aí, sai disso daí, não precisa tu se envolver nesse negócio. Pilatos agora tenta 4 evasões para assaltar Jesus, para pacificar os judeus, pastor Gabriel, e é o primeiro assunto que eu vejo de Pilatos, para ele tentar aqui se evair, para sair, aleluia, para pacificar a confusão que está, é Lucas 23, versos 5 ao 12, agora ele vai transferir a responsabilidade da decisão, e a Bíblia diz em Lucas 23, versos 5 ao 12, que ao ouvir que Jesus era da Galileia, ele pega Jesus e manda para Herodes. O negócio não é comigo. Herodes agora vai interrogá-lo, vai ouvi-lo e devolve Jesus sem sentença. Não tinha sentença. O segundo ponto que Pilatos vai querer se esvair, sair de banda, como fala o nordestino Adriana, está em Lucas 23, verso 16 ao 22. Pilatos tentou meias medidas aqui. Aí a Bíblia vai dizer: portanto, depois de castigá-lo, solta ele. Depois que castigá-lo, solta Jesus. Então essa ação aqui, eu estudando, é uma ação mais covarde que eu vejo aqui no Evangelho de Lucas. Ele manda açoitar, e ele manda castigar com chicotes, e depois manda soltar. Pois se Jesus era inocente, ele tinha que ser imediatamente solto, não açoitado, não castigado. Era para ser solto, e não primeiramente aqui ter passado por essa barbárie. O terceiro ponto, que Pilatos quer sair como inocente. Ele tentou fazer a coisa certa. E qual é a coisa certa? Soltar Jesus Cristo Nazareno. Mas ele tenta isso, Diego, pela forma errada. E qual é a forma errada? Pela escolha da multidão, que no momento está dizendo: a multidão não para, crucifica-o, crucifica-o. Ele se mete e ser rei, mas crucifica-o. Veja nessa história, aleluia, ele propôs anistiar um prisioneiro, esperando que a multidão escolhesse Jesus. Mas quando Barrabás se apresenta, a multidão diz: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Ele tenta sair de bandinha, pastor Gabriel, e ele tenta protestar sua inocência. Agora ele olha para um dos serviçais, ele olha para um dos trabalhadores ou um soldado e chama: traze-me uma vasilha com água, uma bacia. No meio da multidão, Pilatos agora coloca suas mãos, e Mateus 27:24, estou inocente do sangue deste justo. Mas por que Pilatos cedeu, entregando Jesus para ser crucificado? Já que ele lava as mãos, por que ele cedeu? Sabe por quê? Está no verso 23 de Lucas capítulo 23. Primeiro é o clamor da multidão, e o clamor da multidão prevaleceu aqui. Segundo, sabe por que Pilatos cedeu, entregando Jesus para ser crucificado? Pelo pedido da multidão. Está no verso 24 de Lucas capítulo 23. Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. A terceira aqui é a vontade da multidão. Entenda, clamor, pedido e vontade. No verso 25, quanto a Jesus, o entregou. Pilatos pegou Jesus e disse assim: é de vocês. É contigo agora, é com vocês. Se vira com eles. Eu estou livre do sangue desse inocente. Aí o povo pega Jesus.
vai dar uma pressão em Pilatos. Se tu não crucificar esse daí, tu não é amigo de César. Aí Pilatos afrouxou as rédeas. Cadê Pilatos agora? Se tu soltar Jesus, tu não é amigo de César, Pilatos. E a multidão gritando: crucificam, crucificam, crucificam. A escolha é entre a verdade e a ambição. E Pilatos preferiu a ambição. Ei, entre a consciência e a conveniência do momento. Ei, a morte de Cristo foi um crime horrendo. Por quê? Diga assim, por quê? Porque a sentença foi injusta. Foi injusta. Veja que o povo judaico, veja que os sacerdotes, por inveja, acusaram a Jesus. Tudo por diga assim, inveja. O proverbista vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. O proverbista já vai dizer. Foram os judeus que levaram Jesus a Pilatos para ser julgado. Veja, Bruna, que foram os sacerdotes que acusaram Jesus, aleluia, de reivindicações subversivas. Veja, irmã Tânia, foram as autoridades judaicas que acusaram Jesus de ensinos blasfemos. Foi o povo, foi os seus patrícios. Pedrão, o apóstolo Pedro diz que os judeus traíram, que os judeus, os seus patrícios, negaram a Jesus diante de Pilatos. Atos capítulo 2, versículo 12 ao 15. Os seus patrícios negaram a Jesus Cristo perante Pilatos. Ele os acusou de matar o autor da vida. Ei, Pilatos, ele vai perceber algo aqui, irmã Meire. Ele vai perceber que os sacerdotes os haviam entregado por inveja. Mateus capítulo 27, versículo de número 18. Não é o Jefferson que diz, é a Bíblia que diz. Isso porque Jesus ensinava com autoridade. Isso, irmã Alice, porque tinha autoridade para expulsar demônios. Isso porque Jesus, aonde chegava, operava milagres. Aí o povo não aguentou a inveja. Aí o povo partiu para cima de Jesus. Tenta fazer a obra de Deus para tu ver uma coisa. Que os patrícios vão se levantar. Que o povo vai se levantar. E vai dizer, esse daí não tem nada de Deus. Essa daí não tem nada de Deus. Levanta-te para fazer a obra para tu ver. Mas quando tu se levanta para fazer a obra, quem garante é Deus a tua chamada. É Deus que garante a tua chamada, não é o homem. O que importa, aleluia, que o homem fale, importa é o que Deus falou. Entenda que Judas Iscariotes traiu Jesus por ganância. Diga assim, por ganância. Jesus, aleluia, foi traído por ganância por Judas Iscariotes. Judas, eu olho aqui, minha amiga Marli, entregou Jesus aos sacerdotes. Os sacerdotes, irmã Aila, entregou Jesus, aleluia, para Pilatos. Pilatos entregou Jesus aos soldados. E os soldados agora o crucificaram. Olha aí a trajetória de Jesus. Judas traiu Jesus por dinheiro. Jesus afirmou a sua culpa. E qual é a culpa que Jesus está afirmando sobre Judas Iscariotes? Ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Ai daquele. Interessante que quando Judas chega com a turba de sacerdote no Getsêmani, lá vem Jesus. Jesus está em oração, suando sangue. É o evangelista Lucas diz que ele sua sangue. É o único evangelista que diz. Marcos, Mateus, João não diz, só Lucas, que é médico. O médico sabe, né, a aflição. Aí ele volta e está dormindo Pedro, Tiago e João. E Jesus diz assim, ó, vigiai. Ele não mandou orar, ele disse assim, vigiai. Porque o negócio está estreitando. Deixa eu te dizer algo. Evangelho,
não é parque de diversão. Evangelho não é um parque panorâmico que tu vai passar umas férias. O negócio vai piorar para crente. Escute o que eu estou lhe dizendo. Já foi falado aqui. A partir do momento que você chegou no altar da casa do Senhor e disse: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, tu não se manda, tu já tem um dono. Esse negócio de dizer: não, eu só vou à casa do Senhor quando eu quero. Tu tem um dono, é Jesus que te traz. E o negócio vai apertar para a igreja do Senhor. O negócio vai estreitar para a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele diz assim: eu vou mandar vocês para os shoppings da vida. Eu vou mandar para vocês para os circos da vida. Não. Eu vou enviar você para o meio dos lobos, para vocês serem devorados por eles. O negócio vai estreitar ainda a igreja. Não é o Jefferson que diz, mas Amós vai dizer que chegará um tempo que o povo vai ter fome, que o povo vai ter sede, não de comer comida e nem de beber água, mas de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então você que hoje tem a palavra, guarde ela no coração, porque vai chegar um tempo, se a igreja não for arrebatada antes, eu creio que não, aleluia, eu acredito que não, que os princípios das dores estão só começando. Então você leia a Bíblia, medite na Bíblia, guarde a palavra no coração, porque vai chegar um tempo que essa palavra que tu carrega para a igreja, a Bíblia Sagrada, ela vai ser rara. Vai chegar esse tempo. Eu não sei se em vida nós vamos ver, mas vai chegar esse tempo. Então medite nela dia e noite, como diz Josué. Judas foi motivado pela ganância, e o dinheiro hoje, eu entendo assim como vive Deus, tem corrompido muita gente. Aprenda que a morte de Jesus Cristo foi um crime horrendo, porque Judas o traiu e o entregou aos sacerdotes por ganância. Agora os sacerdotes o entregaram a Pilatos. Pilatos, por inveja, então entregou aos soldados, e os soldados, por covardia, levam Jesus à crucificação. Posso dizer uma verdade? Agora o negócio estreita para nós. Eu e você, nós matamos Jesus com os nossos pecados. Nós crucificamos Jesus Cristo também com os nossos pecados. Hoje nós estamos diante de uma igreja, louvado seja, igrejas, eu falo no plural, que não quer mais conserto de vida, quer viver ao bel prazer, quer viver pecando, não quer viver mais em santidade, quer viver conforme os padrões do mundo, mas não se encaixa assim no céu. No céu só entra uma igreja santa. Cadê a igreja? Uma igreja purificada. Cadê a igreja? Uma igreja separada desse mundo. Cadê a igreja do fim? Nós também somos culpados. Você é culpado. Eu sou culpado de crucificar Jesus Cristo. Ou você pensa que não está no meio dessa história? Tá. Nós também somos culpados. Se estivéssemos no lugar daquele povo, seria do mesmo jeito. Se nós estivéssemos lá naquela cúpula lá, seria a mesma coisa. Crucifica-o. Crucifica Jesus. Jesus não tem aparência, irmãos. Isaías diz que a aparência de Jesus não é um lourão de olhos azuis. Não. Imagina João Batista chegasse na porta dessa igreja hoje, barbudo, uma garrafa de mel e comendo gafanhoto. Eu acho que o porteiro deixava nem entrar, irmãos. Mas é João Batista, o maior profeta. Não fez um milagre, mas é o maior profeta. Imagina as andanças de Jesus e o povo olhando: é esse daí que é o filho do rei? É esse daí mesmo que é Jesus? É ele mesmo. Imagina se a história se repetisse hoje. Você estava lá crucificando o nosso Salvador.
não, igreja, como espectador, mas como participante com os nossos pecados, crucificando o nosso Salvador. E aí, participantes e culpados, tramando. Muitas das vezes nós queremos tramar alguma coisa. Muitas das vezes nós usamos de desculpa, queremos trair o nosso Salvador. E assim vai se desenrolando. Para mim encerrar, a morte de Cristo foi um plano eterno do Pai. Atos 2, verso 23, está na tua Bíblia. A morte de Cristo foi um plano eterno de quem? Diga-se do Pai. Jesus, ele vai à cruz voluntariamente. Não foi no empurrão, foi voluntário. Voluntariamente. Cristo não morreu simplesmente porque Judas o traiu. Cristo não morreu porque os sacerdotes o entregaram, porque Pilatos o sentenciou, ou porque os soldados levaram Jesus à cruz. Não, Jesus não morreu como um mártir. O que me espanta também é isso. Como os apóstolos, como um mártir. Jesus não morreu assim, não. Apocalipse capítulo 13, verso de número 8. Ele foi à cruz espontaneamente, ele foi à cruz deliberadamente. Sua cruz estava estruturada no coração de Deus para a sentença, aleluia, de Jesus, que para ele dar um fim no pecado. Já se você nunca entendeu como é a cruz, se você observar, é uma espada virada de cabeça para baixo, é uma espada, aleluia, que atravessou Jesus Cristo. Então, aleluia, Deus desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse 13, 8, já tinha planejado isso. Jesus começou o seu ministério identificando-se não como pecador, mas com o pecador no batismo, no Jordão. Ele veio para morrer, amigo Marcos. Quando Pedro, a Bíblia diz que quando Pedro está com Jesus e Pedro quer desviá-lo da cruz, ele disse: arreda Satanás, atrai Satanás. Quando o diabo tenta Jesus no deserto, que eu falei na escola bíblica dominical, as 3 fases da tentação de Jesus no deserto foi algo tremendo. Aí sabe o que é que Jesus diz para Satanás? Nem não tentarás o Senhor teu Deus. Ele vai com a palavra. Jesus predisse várias vezes a sua morte, e uma das tais, irmã Raimunda, está em João capítulo 10, verso 11, verso 17, verso 18. Ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Paulo Diego, ele vai dizer: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. A morte de Cristo por nós não foi a maior a maior expressão de ódio, mas foi a maior expressão de amor de um homem que deixou o seu trono, que deixou a sua coroa e veio à terra. Quem entregou Jesus para morrer, aleluia, não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foi os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Você pode dar um glória a Deus por esse amor que Jesus tem por ti. Você pode dar um glória por esse amor que Jesus tem por ti. O amor é grande, Alice, aqui. É tão grande, irmã Raimunda, irmã Nanes, irmã Maria, que Paulo, aos Romanos, capítulo 8, verso 32, diz o apóstolo: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o Pai entregou o Filho. Por amor de ti, por o amor da nossa vida. Alamai, providência camandarabacanda raia.
Eu já falei aqui, eu vou repetir o que eu já falei alguns cultos atrás. Nenhum pregador pode expressar esse amor. Nenhum levita, nenhum cabedal teológico pode expressar esse amor de Jesus Cristo pela sua igreja. O amor dele é grande, o amor dele é grande. Para me encerrar, quando Jesus está na cruz, eu vejo aqui, aleluia, os dois lados da cruz. O primeiro lado que eu vejo é o lado humano. Judas o entregou aos sacerdotes, eu repito, os quais o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, os quais crucificaram. O primeiro lado da cruz é o nível humano, pastor Gabriel. Agora o segundo lado da cruz é o lado divino, ou seja, o Pai o entregou e ele se entregou a si mesmo para morrer pelo amor da humanidade, para morrer o amor por causa do amor que ele tem por ti, por causa do amor que ele tem por ti, por causa do amor que ele tem por ti, por causa do amor que ele tem por nós. Foi isso. À medida que nós encaramos a cruz, nós podemos, aleluia, dizer obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você tem motivo só de agradecer. Pedro uniu as duas verdades em Atos 2:23. A morte de Cristo foi simultaneamente plano de Deus e resultado da maldade dos homens. Olha como é que Pedro, em Atos capítulo 2, verso 23, ele une as duas coisas de uma pancada só: plano de Deus e maldade dos homens. Diga-se, por que Cristo morreu? Eu já relatei, vou só refrescar a tua memória. Por amor de... por amor de mim. Bata no seu peito e diga: por amor de mim. O bom pastor dá a vida pelas... Este é o meu corpo que é oferecido por amor de vocês. Se Jesus aqui é tremendo. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi ferido, irmã Maria, por causa dos nossos pecados. Deus, irmã Nanes, fez cair sobre ele a iniquidade que era para cair sobre nós. Marlissa, que é sério. Ele levou, sabe o que? A minha enfermidade. Ele levou, sabe o que? A tua enfermidade. Tudo sobre Jesus. Ele morreu, sabe por quê, Diácono Antônio? Para te dar vida, para mim dar vida. Diego, ele morreu para te dar vida. Isso aqui é interessante. Ele levou as nossas enfermidades, tanto físicas, psicológicas e morais. Ele levou também as mágoas, os recalques, as murmurações que muitas das vezes nós oramos todo dia. Tira isso de nós. Aí vai tirando devagarzinho, de repente tu nem murmura mais. O seu castigo vai nos trazer paz. O nosso castigo que caiu sobre Jesus, hoje nos traz paz. Isso é Jesus. Sua morte nos traz vida eterna. E para me concluir e relatar para você, a morte de Cristo revela que o nosso pecado é extremamente horrível. A morte de Cristo revela, aleluia, a maldade que estava, aleluia, na humanidade. Aí Deus viu uma luz no final do túnel, assim: agora é contigo, Jesus. Agora o negócio é contigo. Diga assim: foi um plano eterno. Fica de pé no salto de glória, fica. Diga assim: obrigado, Jesus. Você tem motivos de agradecer? Diga mais uma vez. Agradeça a Ele por você estar aqui hoje. O seu sofrimento, açoite, solidão, lágrima, desprezo, o grito do Filho de Jesus na cruz, o Filho de Deus na cruz. Esse grito, Ele olha para um lado e para o outro, todos os abandonaram, mas Ele está ali dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem, Pai.
Eles não sabem, Pai. Esse Jesus até na morte, eles não sabem o que fazem. Como é que você responde hoje esse grande amor? Como é a igreja que você responde esse amor hoje? Se tem alguém hoje para reconciliar a vida com Ele, como é que você responde a esse amor? Se tem alguém hoje para aceitar Jesus, como é que você responde esse amor? Foi até colocado lá no grupo, no cartaz, um louvor, que eu esqueci até o nome desse louvor. Pode ser o nosso último culto, essa última reunião, pode ser o nosso último encontro. Pode ser que eu nunca te veja mais e você nunca me veja mais. Pode ser a última oportunidade. Como é que você responde esse amor hoje? Tem alguém para reconciliar a vida? Tem alguém para aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador? Ele está voltando. Ele está voltando. Pai, está aqui a tua igreja, Senhor Rei da Glória. Como teu povo nas tuas mãos, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor ter morrido naquela cruz em favor da tua igreja. A nossa palavra, Senhor, na nossa boca hoje é gratidão. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Os dias estão se findando, Pai. A figueira começou, Pai, a dar novos frutos. Ah, Espírito Santo de Deus, a tua vinda está próxima. Venho sem demora, como diz a tua palavra. O Senhor prometeu que viria, veio. O Senhor prometeu que ia subir ao céu, subiu. O Senhor prometeu que vai voltar e a tua palavra vai se cumprir. O Senhor vai voltar para buscar a igreja. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Nos despede em paz, nos leva aos nossos lares, Senhor. E a minha oração é, Pai, vem buscar a tua noiva. Maranata, vem buscar a tua igreja. A minha oração é essa, Senhor. Mas Senhor, nos prepara para o dia mau. Reveste-nos com armaduras do céu, Pai. Que nós venhamos vestir, Pai, essas armaduras e batalhar. E ir para a guerra, Senhor. Porque está aí, Pai, o mundo, o liberalismo, Senhor, querendo entrar nos nossos templos. Mas nós repreendemos, Pai, toda a invertida de Satanás, toda a trama do adversário. A tua palavra não pode falhar. Nenhuma ferramenta, nenhuma arma, nenhuma lei que Satanás está infligindo nesses últimos dias prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra a igreja de Jesus Cristo. Fica firme, não solta o remo, porque o noivo vem aí. Você pode exaltar o Senhor com tuas palmas e agradecer a Ele por essa noite. Ele merece. Pastor Gabriel Renan.